Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética há mais de 19 anos. E hoje, no quadro Notícias do Mundo de Segurança da Informação, eu separei os seguintes destaques. Apagão generalizado afeta Espanha e Portugal. Restauração da energia pode levar semanas. CISO do JP Morgan alerta para risco de supply chain. E pornografia da vingança vai virar crime nos Estados Unidos. E eu começo com essa notícia que fala: apagão generalizado afeta Espanha e Portugal. Restauração da energia pode levar semanas. A princípio circulou que um ataque hacker poderia estar por trás do apagão massivo que atingiu Portugal e Espanha na manhã da segunda-feira, dia 28 de abril. Autoridades negaram. E a Operação Elétrica de Portugal declarou que o apagão teria ocorrido por conta de uma falha na rede espanhola causada por um fenômeno atmosférico raro. A falha no abastecimento de energia começou por volta das 11h30 horário local e ainda não foi restabelecida. Apagão na Espanha e Portugal. O que se sabe? A REN, Redes Energéticas Nacionais, operadora elétrica de Portugal, declarou que o apagão ocorreu no país por conta de uma falha na rede espanhola. Essa falha teria ocorrido por conta de um fenômeno atmosférico raro chamado vibração atmosférica induzida. Devido às variações extremas de temperatura no interior da Espanha, houve oscilações anômalas nas linhas de alta tensão ou de muito alta tensão, 400 kV, informou a REN. A operadora espanhola ainda não se pronunciou sobre a declaração da REN, segundo a CNN. Apesar da declaração, em uma atualização recente da SIC Notícias de Portugal, a REN disse que não é possível ainda saber qual é a causa exata do apagão. A restauração completa da rede elétrica do país pode levar até uma semana, segundo a operadora. No entanto, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, disse que a expectativa é que o problema seja resolvido ainda nesta segunda. De acordo com o ministro da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, o problema também afetou partes da Alemanha, França e Marrocos. O que mais você precisa saber? Apagão geral afeta países da Europa, Portugal e Espanha são os mais afetados, transportes e comunicações estão fora do ar e energia pode demorar de 6 a 10 horas para voltar em países afetados. O Centro Nacional de Cibersegurança informou que não foram identificados indícios que apontem para cyberataque na falha da rede elétrica. Claro, eu poderia continuar com a leitura da matéria, que está presente e divulgado no portal Olhar Digital. O grande ponto aqui é: precisamos separar isso em dois aspectos. Primeiro, de continuidade na prestação dos serviços. Muito se fala, inclusive, quando a gente fala sobre segurança, né, e sobre continuidade dos serviços, da dependência da cadeia de suprimentos, né, dos parceiros de negócios, de operadores, etc. Né? E dentro desse contexto, é claro que muitas vezes precisamos mapear qual é o nível de dependência desses fornecedores. No caso aqui especificamente, imagine um serviço extremamente crítico não ter capacidade de ser prestado por conta da alta dependência de uma operadora de outro país. O quanto isso está mapeado, o quanto esse risco vem sido trabalhado para que não haja essa alta dependência, e por mais que seja um fator anômalo, como disse, uma questão climática, né, uma questão muito específica e rara de se acontecer, tá aí, acontece. Esses tempos eu estava falando justamente de uma experiência que eu tive numa empresa com muitos planos de continuidade mapeados, e quando partimos para a simulação, né, anual dos testes, né, desses planos, volta e meia o plano de pandemia era descartado. Esse aqui não precisamos testar, vamos testar os outros que parecem ser mais prováveis. Pois bem, né? No mesmo ano em que esse plano tinha sido descartado dos testes, houve uma pandemia que não se esperava. Então é aquela coisa: trabalhar com segurança, se pensar em continuidade dos negócios, envolve obviamente aspectos para além das questões ligadas à segurança.
entre eles a dependência da cadeia de suprimentos, que precisa ser levada em consideração. Nesse caso especificamente, muito se falou e se projetou, né, para ataques cibernéticos, o que de certa forma mostra a importância do tema. Quando falamos da continuidade de serviços críticos, o aspecto de segurança está sempre ligado. Mas nesse caso, obviamente, não foi comprovado. CISO do JP Morgan alerta para risco de supply chain. Patrick Opeth, CISO global do JP Morgan Chase, publicou na sexta-feira, dia 25 de abril, uma carta aberta ao setor de desenvolvimento de software pedindo foco em práticas de desenvolvimento mais seguras, ao invés de acelerar a entrada de soluções no mercado. O alerta de Opeth acrescenta que as crescentes interrupções na cadeia de suprimentos estão enfraquecendo o sistema econômico global. Opeth fez um alerta aos fornecedores de software como serviço de que a conveniência não pode mais superar o controle, chamando o atual modelo de nuvem baseado em WAF de pontos únicos de falha, com consequências potencialmente catastróficas em todo o sistema. Opeth disse que, como as empresas globais estão cada vez mais dependentes de um pequeno número de provedores de software como serviço, um hack ou outra interrupção pode prejudicar provedores de infraestrutura crítica ao redor do mundo. Acabamos de ver isso na matéria anterior, né? Executivos do JP Morgan Chase viram os sinais de alerta de perto, disse Opeth. Nos últimos 3 anos, nossos provedores terceirizados sofreram uma série de incidentes em seus ambientes, escreveu a Opeth. Incidentes em nossa cadeia de suprimento exigiram que agíssemos de forma rápida e decisiva, incluindo isolamento de certos provedores comprometidos e a dedicação de recursos substanciais à mitigação de ameaças. Em 2024, o JP Morgan Chase divulgou um problema em um software de terceiros que afetou mais de 451.800 pessoas, de acordo com um documento apresentado ao gabinete do Procurador-Geral do Maine. A falha permitiu que 3 funcionários visualizassem determinados registros de participantes de planos de aposentadoria. O banco enfrentou interrupções comerciais devido à paralisação internacional de TI em julho de 2024, causado por uma atualização defeituosa do software CrowdStrike, segundo a Bloomberg. A paralisação causou a falha de 8,5 milhões de dispositivos Windows, levando a interrupções generalizadas no setor aéreo, de saúde, serviços financeiros e outros setores críticos. O grande ponto aqui, e que é extremamente relevante para nós, vejam como essa questão do desenvolvimento e da alta dependência de serviços, principalmente software como serviço, está sendo levado em consideração, está sendo tratado. E que bom que o aspecto de segurança ele deve ser levado em consideração quando ele diz, para além da questão da conveniência, precisamos ter controle. A conveniência não pode superar mais o controle. Quando se fala em controle, significa dizer que o aspecto de qualidade, entre aspas, segurança, leia-se, segurança, precisa ser levado em consideração. É preciso garantir que o software tenha um alto padrão de segurança, que tenha passado por rigorosos testes, que não vá fragilizado, vulnerável da forma que está indo, que se pense na arquitetura dos serviços acima de qualquer coisa. Porque, como bem disse a matéria em determinado ponto, é um hack, é uma falha pontual que pode parar um serviço importante, um sistema importante que para um serviço crítico, como a gente viu na matéria anterior. Então, é muito importante que a gente leve esse aspecto em consideração. Ah, mas eu não desenvolvo software. Tudo bem. E os seus parceiros? Você consome algum software? Algum software é vital para a sua esteira de serviço? Se a resposta for sim, sim, esse assunto é importante para você também. E na última matéria de hoje, pornografia da vingança vai virar crime nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve sancionar nos próximos dias a decisão que tipifica como crime federal a publicação da chamada pornografia de vingança. O projeto foi aprovado pela Câmara de Representantes dos Estados Unidos nesta semana. No total, foram 409 votos a favor e 2 contrários. Chamada de lei Take It Down,
Ela prevê a punição de publicações não consensuais de imagens íntimas na internet, sejam elas reais ou criadas por inteligência artificial. Conteúdos precisarão ser removidos das plataformas. Em março, Trump prometeu promulgar o projeto de lei durante uma sessão conjunta do Congresso. A nova legislação tem como objetivo combater a violência contra a mulher. Ao mesmo tempo, visa impedir o avanço dos chamados deepfakes. A primeira-dama, Melania Trump, endossou o projeto e disse que a aprovação é uma declaração poderosa da unidade do país em proteger a dignidade, a privacidade e a segurança. Além da punição, as regras aprovadas ainda exigem que os conteúdos sejam removidos das plataformas. Os vídeos deepfakes geralmente são criados usando inteligência artificial e outras ferramentas. Com o aperfeiçoamento desses recursos, é possível criar imagens realistas, dificultando a identificação de conteúdos falsos na internet. É possível, por exemplo, criar imagens pornográficas falsas de mulheres reais. Esses conteúdos são então publicados sem o consentimento delas e se espalham rapidamente. Isso é chamado de pornografia da vingança, porque muitas vezes envolve homens decepcionados com o fim de uma relação amorosa e que buscam se vingar de suas ex-companheiras. Na verdade, não é só esse o contexto. Pessoas mal intencionadas querendo prejudicar, outras pessoas. Alguns estados, como a Califórnia e a Flórida, já aprovaram leis que criminalizam a publicação de deepfakes sexualmente explícitos. Os críticos, no entanto, afirmaram que a nova legislação daria às autoridades maiores poderes de censura. Esse é um tema bastante importante, de certa forma polêmico, porque realmente dá maiores poderes para ações como essa de retirada de conteúdo. Agora, é óbvio que não se pode deixar que situações de exposição de pessoas inocentes aconteçam de maneira completamente sem controle. Então, com as ferramentas poderosas que existem hoje, isso é plenamente factível. Então, se existem leis que estão sendo criadas, se esse tema está rondando alguns países como os Estados Unidos, imagine-se que com o tempo isso também aconteça aqui no Brasil. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então salve, curta para divulgar, para fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Compartilhe com seus colegas e com seus amigos, porque fazendo esses gestos, você estará trabalhando o aspecto de conscientização. E com maior conscientização, obviamente, mais cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, até a próxima, um abraço.